2 Coríntios 5, versos 14 a 21, texto que nós vamos estar refletindo nesta noite. Estamos numa série de mensagens nesse texto bíblico. Iniciamos no domingo passado pela manhã, onde no tema que a gente segue hoje, em que implica ou resulta a morte de Cristo. Estamos aí, tivemos a semana chamada Semana Santa, o momento do Calvário, todo esse sofrimento de Jesus por nós, e nós temos pensado exatamente sobre em que resulta, o que implica, e que me chama a atenção a morte de Jesus Cristo. E no domingo pela manhã, nós pudemos ver que nós fomos beneficiados, somos os maiores beneficiados com a morte de Jesus, porque quando Ele morreu por nós, Ele morreu por todos. Morreu por todos. Ele pagou o preço que era para eu, você, para nós pagarmos. Aquela cruz era nossa e foi tirada de nós e colocada em Jesus. Até porque se nós pagássemos o preço da cruz, ainda assim seria insuficiente, porque somos pecadores e era necessário que alguém sem pecado morresse por nós, e nós somos agraciados por Jesus por esta bênção imerecida. Ele morreu sem que nós merecêssemos, morreu por nós. E também nós vimos no domingo passado à noite, nós temos inclusive essas mensagens no YouTube, você pode estar assistindo, que tivemos a segunda parte da mensagem, que implica e resulta a morte de Cristo, e trabalhamos a ideia de que nós somos requeridos. Diante da morte de Jesus, Ele requer de nós que nós tenhamos uma atitude de mudança de vida, de renúncia do eu, do nosso ego, que nós não vivamos mais para nós, mas vivamos para Jesus, porque Ele morreu por nós para que nós tivéssemos vida, mas não uma vida qualquer, uma vida a serviço dEle, e começássemos a partir de então de ter um relacionamento espiritual, e que o nosso foco não tivesse mais aqui nesta vida, mas o nosso foco esteja nos céus, que esteja na eternidade. Esta vida aqui é uma passagem apenas, mas a nossa eternidade é um foco maior, e que vivêssemos esta vida aqui então em novidade de vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, hoje tudo se fez novo. E agora eu vou ler o texto, e nós vamos então a terceira parte dessa mensagem, em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14 ao 21, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas todas essas coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Àquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Pai, glorificado seja o teu nome pela tua palavra lida. Fala através dela aos nossos corações neste momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em que implica ou resulta a morte de Cristo? Implica em que nós somos chamados. Diante do sacrifício de Jesus, Ele iniciou uma grande missão, a missão de resgate, a missão de reconciliação. A missão é essa, é claro que já existe desde a fundação do mundo, mas que ela foi concretizada com o ato de Jesus na cruz morrendo por nós. E esta missão ela foi dada à igreja. E quando Ele então dá a sua vida na cruz do Calvário por nós,
ele inicia um ministério ali, que é chamado o ministério da reconciliação, que é reconciliar o homem, o ser humano, com Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos diz claramente que o pecado afasta o homem de Deus. Desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que acontece como consequência do pecado é que eles são expulsos do Jardim do Éden. Porque aquele jardim santo, separado para o serviço do Senhor, para que ali Adão e Eva procriassem, vivessem em família, adorando, servindo a Deus, agora o pecado havia entrado, e o pecado não podia ficar ali. Então, Adão e Eva são expulsos do jardim, há uma separação, uma ruptura. Com o tempo, a Bíblia vai narrar que vai nascer Enos, das gerações ali que vão nascendo de Adão e Eva, vai nascer então Enos, e a Bíblia vai dizer que a partir de Enos, o povo começou a invocar o nome do Senhor. Por que estava invocando? Invocar significa chamar a presença, chamar Deus para si. Por quê? Porque eles começaram a sentir um vazio muito grande no coração, porque a humanidade, o pecado já estava crescendo mais, e aí o povo estava mais afastado de Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. À medida que a humanidade vai pecando, à medida que nós como seres humanos vamos pecando, à medida que vamos cometendo o nosso pecado pessoal, vai se criando uma grande, densa barreira entre nós e Deus. Deus mandou vários recados para o povo de Israel, que serviu ali como um exemplo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e em muitos momentos Deus falou bem assim: vocês estão fazendo os cultos de vocês, mas eu não estou nesses cultos. Vocês fazem as orações de vocês, mas eu não ouço as orações de vocês. Por quê? Porque vocês estão em pecado, e eu não comungo com o pecado. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Ele é perfeitamente santo. Então o ser humano em pecado está distante de Deus. O pessoal fala: eu oro, eu rezo, eu clamo, e nada acontece, não vem bênção sobre a minha vida, não vem solução. Aí de se analisar se a sua vida está na presença de Deus, ou se tem feito orações sem realmente ter se reconciliado com Deus. A Bíblia é clara em dizer até que se a pessoa está vivendo uma vida de impiedade, fizemos estudo sobre isso numa série de estudos na quinta-feira, Deus simplesmente não ouve as suas orações. A oração do ímpio, ela não é ouvida por Deus. A única oração do ímpio que é ouvida por Deus é quando ele clama por salvação, porque ele está reconhecendo a sua condição de distanciamento de Deus, de necessidade de Deus, e arrependido agora ele quer Deus na sua vida. Ele sente agora o toque do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia vai dizer que também o justo, quando ele já teve um encontro com Deus, mas se ele volta a viver na lama, se ele volta a viver no pecado, se ele volta como o cão que volta ao vômito, novamente ele é afastado da presença de Deus. Então o que aconteceu desde a fundação do mundo, desde que Adão e Eva pecaram? A humanidade foi se afastando de Deus, foi sendo infiel a Deus. O que acontece quando há um casamento onde há uma infidelidade, e ali há uma ruptura naquele relacionamento? Às vezes um divórcio, às vezes não, às vezes vivendo dentro da mesma casa, mas não mais como um casal. Por quê? Porque houve ali uma ruptura da infidelidade. E aí vem terapeuta, vem psicólogo, vem pastor. O que vai se fazer? Tentar reconciliar o casal, haver o perdão e tudo mais. Tem que haver uma intervenção. O que Jesus fez aqui é esta intervenção. Nós não conseguiríamos reconciliar com Deus de nós mesmos, mas houve uma ação vinda de Deus. Olha isso, irmão, isso é muito importante. O texto ele vai dizer o seguinte, no verso 18: e tudo isso provém de Deus. Olha só, não foi o ser humano que foi atrás de Deus. Quando nós olhamos para a humanidade, nós vemos as pessoas fugindo de Deus, porque não querem ter responsabilidade com Deus, porque não querem viver os princípios de Deus.
Nós, muitas vezes, como estamos em pecado, a primeira coisa é se afastar de Deus, é se afastar da igreja, é se afastar de pessoas que querem nos falar sobre o erro que a gente está vivendo. Adão e Eva, quando pecaram, a primeira coisa que fizeram foi se esconder de Deus. Então, durante toda a história da humanidade, nós não vemos relatos de que, por iniciativa própria, o ser humano buscando a Deus. Sempre que o ser humano buscou a Deus, foi porque primeiramente Deus veio a ele, tocou nele, fez algo por ele, envolveu em alguma situação, alguma circunstância, para que ele pudesse se despertar e entender: eu preciso voltar à casa do meu pai, eu preciso de Deus, pelo toque do Espírito Santo. Então, a iniciativa de Deus. Verso 18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo. Deus nos reconciliou. A iniciativa foi dele, e o poder foi e é dele, é de Deus. Nós não teríamos condições de nós mesmos nos reconciliar com Deus, porque somos pecadores, porque não temos justiça em nós para isso. Esses dias eu estava conversando com a pessoa, e ela deixei ela falar bastante, uma boa pessoa, um bom cidadão. Ele falou bem assim, que justificando a sua condição, que não estava na igreja, mas ele falou assim: mas o importante é a gente fazer bem o próximo, fazer isso e aquilo, ajudar as pessoas, ser trabalhador e tal. Eu olhei para ele e falei assim: isso é tudo muito importante, é verdade, mas eu vou te falar uma coisa que Jesus nos disse, a Bíblia nos diz: nenhum de nós, com toda a nossa bondade, merece os céus, porque basta um pecado nosso para que a gente seja condenado, e nós somos pecadores. Às vezes alguém que está vivendo uma vida totalmente torta vai ter um encontro com Jesus e vai para os céus. Às vezes alguém que viveu uma vida aqui como um bom cidadão, mas nunca reconheceu em Jesus o seu Salvador, vai morrer e vai ter a condenação eterna. Porque a salvação não está em nossos méritos. O poder de salvar não está em nossos méritos. O carcereiro de Filipos, quando ele entende que os apóstolos estavam ali, naquele momento em que houve o terremoto, ele achava que todos os presos tinham fugido, e os apóstolos falam bem assim: olha, não faça nada com você, todos nós estamos aqui, porque ele queria tirar a própria vida com a espada. Ele dá um pulo e diz assim: o que eu devo fazer para me salvar? E a resposta é: crê no Senhor Jesus e você será salvo, tu e tua casa. A resposta já contraria a pergunta, porque a pergunta era para me salvar, e a resposta: não é você que se salva, é Jesus quem salva você. Creia nele e você vai ser salvo. Creia a sua casa nele e ela também vai ser salva. Tudo isso provém de Deus. Às vezes, desde o início, com Adão e Eva, quando pecam, pela viração do dia, diz a palavra de Deus, que Deus vai perguntando: Adão, onde estás, Adão? Onde estás? E a gente fala assim: Deus não sabe tudo, não sabia onde Adão estava? Sabia até o esconderijozinho dele, né? Onde estava lá na moita. Mas o que o texto nos relata era a condição espiritual. Adão estava em pecado, Adão e Eva estavam em pecado, e eles se escondiam de Deus. Haviam trevas espirituais que os impediam de estar na presença de Deus, e Deus vai ao encontro para resgatar. E ali há toda uma simbologia também em Gênesis, que vai demonstrar a luta com a serpente, mas que o descendente, que é Jesus, iria esmagar a cabeça da serpente, Satanás, para tirar das garras deles todos que estão escravizados ainda no pecado. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aí que veio o chamado. Olha só, Deus nunca, eu já disse isso várias vezes aqui na igreja, Deus nunca pede para a gente fazer algo que Ele não tenha dado o exemplo primeiro. Ele não é fariseu, nunca foi. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Não, Deus sempre deu exemplo. Quando Ele pede para a gente amar, porque Ele amou primeiro. Quando Ele pede para a gente ter misericórdia, porque primeiramente Ele teve misericórdia de nós.
Quando Ele pede para a gente viver o fruto do Espírito, é porque aquele fruto provém dEle, que é paz, que é bondade, que é benignidade, que é amor, que é perseverança, tudo isso provém de Deus. Então não há nada na nossa vida que a gente possa viver na espiritualidade cristã que não provenha de Deus. E se não prover de Deus, se não vier de Deus, então não devemos viver isso na nossa vida. E aí Ele exerce o ministério da reconciliação. Jesus vem aqui no mundo para reconciliar o mundo com Deus, para ser o atrativo, para demonstrar o grande amor de Deus para a humanidade, de forma que a humanidade nunca pudesse negar esse amor, ela não pudesse acusar Deus como um Deus distante, não pudesse dizer: o Senhor nos abandonou, nunca fez nada por nós. Não há ser humano que possa dizer que Deus não fez nada pela humanidade, porque Ele nos amou e nos amou até o fim. Ele enviou o seu Filho Jesus, que se sacrificou, Ele foi até o sangue. E aí é interessante que quando a gente fica irritado com o irmão, quando a gente fica querendo desistir do caminho do Senhor, o apóstolo vai dizer o seguinte, sendo usado por Deus: vocês não resistiram até o sangue ainda. Jesus foi até derramar o sangue na cruz do Calvário. Vocês já resistiram até o sangue? Já foram até o sacrifício final? Vocês sabem o que é sacrifício mesmo? Então Jesus, Ele inicia o ministério da reconciliação. Só que Ele diz assim: esse ministério da reconciliação eu dei agora para vocês. Eu dei o passo inicial. Eu continuo com vocês. Eu vou caminhar com vocês, mas vocês precisam fazer. Todos vocês que já se reconciliaram com Deus, agora são chamados, são requeridos a serem também reconciliadores, reconciliar pessoas com Deus. E isso precisa ser uma missão na nossa vida. Quando a gente está lá na vizinhança e sabe que tem lá do nosso vizinho lá, o craqueiro, a pessoa que está nas drogas, está na bebida, a pessoa que está longe de Deus no mundo, que é a pessoa que está na idolatria, quando a gente está com a pessoa assim no nosso trabalho, a gente não pode olhar para essa pessoa como não tem nada a ver com isso. A gente não pode olhar para essa pessoa como desdém e rotulá-lo: vai morrer assim, esse aí não tem jeito. Qual o ministério que nós temos? Reconciliação com Deus. Eu, você, precisamos olhar para as pessoas que Deus colocou ao nosso redor, próximo de nós, familiar, parente, amigo, colega de trabalho, onde for, e dizer assim: aquela pessoa precisa ser reconciliada com Deus. Eu fui reconciliado com Deus e agora eu tenho o ministério da reconciliação. Preciso orar por essa pessoa. Eu preciso falar de Jesus para ela. Eu preciso estender a mão e servir, para que, assim como Jesus serviu e para reconciliar a humanidade, eu também possa servir para reconciliar pessoas que estão próximas de nós. Nós não podemos andar indiferentes, porque nós temos um ministério. Quando nós estamos na igreja, existem vários ministérios: ministério de louvor, ministério de sonorização, ministério de evangelho, ministério esse e aquele, ministério pastoral, mas todos os ministérios, todos eles fazem parte do ministério da reconciliação. Não podemos fazer nada que primeiramente não seja para a glória do Senhor e que também não tenha o foco de levar vidas para Jesus, levar vidas a se reconciliar com Deus. Qualquer coisa que eu faça, seja através da igreja, como esses momentos aqui, ou seja no meu dia a dia como igreja de Cristo, precisa ter esse objetivo: reconciliar pessoas com Deus, pessoas ao meu redor com o Senhor. Então eu tenho esse ministério. Você tem esse ministério é de cada um de nós. E é um ministério que a gente exerce como? No poder e exemplo de Jesus. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então que Jesus veio aqui para reconciliar consigo o mundo, e Ele não imputou os pecados. O que é imputar os pecados? Jesus, Ele mesmo disse: eu não vim para condenar, mas vim para salvar. Irmãos, nós como igreja precisamos aprender muito com Jesus nisso.
A pessoa está lá no pecado que você olha e fala assim, nossa, eu tenho nojo desse tipo de pecado, isso e aquilo e tal. Batalhe contra o pecado, mas não contra a pessoa. Jesus não vem condenar porque você vamos condenar. O pecado precisa ser condenado. A pessoa precisa ser salva, precisa ser liberta, ela precisa ser reconciliada. E nós não podemos fazer o papel de acusador, porque há um que é o acusador, que é Satanás. Quando fazemos o papel de acusador, fazemos o que Satanás quer. Quando fazemos o papel de reconciliador, fazemos o papel que Jesus quer para a nossa vida. E olha só, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quem tem a palavra da reconciliação? O pastor? Só? Não. O missionário? Não. Eles também têm, nós também temos. Mas é cada um que foi reconciliado com Jesus. Você recebeu Jesus, aceitou Jesus como Salvador, é reconciliado com Deus, tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você agora tem um ministério da reconciliação, mas você não tem só o ministério da reconciliação, você tem a palavra da reconciliação. Você só tem que abrir a boca. Ah, mas eu sou tímido. Ah, eu não sei falar. Deus já usou muitas pessoas como você. Essas desculpas, essas palavras, esses sentimentos já estiveram na boca, no coração de muitos homens, como Moisés, o grande patriarca. Eu sou gago, eu não sei falar. Como Jeremias, como Isaías, como tantos outros, como disseram, eu sou menor da minha casa, eu tenho língua pesada, isso e aquilo, eu sou uma criança ainda. Mas o poder não é meu, o poder não é seu, é do Senhor. Ele só quer o vaso, o instrumento que nós nos dispomos a ser na mão dele. E sabe, uma palavra simples que você vai dizer, que para você às vezes vai sair com vergonha, jovens aqui, e falar bem assim, nossa, eu até gaguejei para falar de Jesus, meu colega, acho que eu falei até besteira, eu queria falar coisa e não saiu nada, mas você disse uma palavra. O Espírito Santo vai fazer uma obra tamanha, que você vai ficar maravilhado depois, dizer assim, eu não acredito com aquilo que eu falei, aquela pessoa se converteu. Porque não foi o que você falou. Foi o que o Espírito Santo de Deus falou através daquilo que você falou. Ele só queria um instrumento. Eu já tive várias experiências assim, de chegar e conversar com pessoas, e nas situações em que eu achei que eu fui pior, foram as situações em que Deus mais agiu e fez maravilhas. Em algumas situações que eu achei que às vezes eu tinha arrasado com os argumentos, foi onde não teve resultado nenhum. O apóstolo Paulo teve experiências assim. Ele quis falar muito bonito em Atenas, não teve conversão nenhuma. Foi para outra cidade, pregou, mas se converteram. E ele aprendeu e disse assim, agora eu não vou para ninguém com persuasão humana, mas eu vou com a palavra de Deus, porque a persuasão humana não adianta. Certo irmão chegou para mim e falou, pastor, eu vou assumir o ministério de evangelismo da igreja, porque eu sou vendedor, e como um bom vendedor que eu sei convencer as pessoas de comprar um produto, e eu vou saber convencer as pessoas a aceitar Jesus. Resultado, foi um arraso o ministério de evangelismo dele, não deu certo não. Infelizmente nem a vida dele com Deus deu certo. Porque não é argumento humano, não se aprende na técnica de marketing de venda, de ser coach. Não, é a palavra que vem de Deus, do Espírito. Um simples abraçar uma rua da Cracolândia já transformou a vida de vários na drogadição. Uma muito conhecida, dos irmãos, era chamada a bruxa da Cracolândia, irmã, esqueci o nome dela agora, irmã Silvia. Foi assim, um abraço de uma missionária, dizendo só, Jesus te ama, só isso. Ela se sentiu amada, o Espírito Santo entrou na vida dela, e aquela mulher que estava longe de Deus, na droga, que estaria morta já hoje, ela agora dá testemunho pelo Brasil do que Deus fez na vida dela. Já quase morreu um tempo atrás aí, mas está vivo, testemunho de Jesus.
porque, irmãos, é só ser um instrumento. O poder, ele é de Deus na nossa vida. Deus reconciliou consigo o mundo em Cristo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Você crê em Jesus, você foi reconciliado com Deus. No momento que você foi reconciliado, você tem a palavra da reconciliação. E por último, nós fomos capacitados, nós somos aptos, nós somos credenciados para representar Deus na humanidade. Verso 20, e eu quero os embaixadores falando comigo agora, vamos falar junto? De sorte que somos, cadê os embaixadores? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Falei muito rápido? Depois nós vamos treinar de novo, que vocês estão muito esquecidos já aí. Tempo aí sem embaixada. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse ou exortasse, alguma tradução. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que é ser um embaixador ou uma embaixatriz? Ou uma mensageira do rei? É ser um representante do rei. A gente aprende nos embaixadores. O que é o embaixador do rei? Aquele que representa o seu reino na pátria de outrem. E aí a linguagem até antiga, né? De outrem. A gente nem fala mais hoje assim. O embaixador do rei, um embaixador aqui do Brasil, o presidente, ele vai lá em outros países, representa e fala em nome do presidente. O embaixador americano vem aqui no Brasil e fala no nome do presidente, e fecha negócio em nome do presidente, e leva também daqui para lá. Ele representa a autoridade maior do seu país. Meu irmão, esse é o privilégio maior do ser humano que está com a vida em Jesus. Você representa o maior de todos os reis, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, amém? Somos representantes dele, somos embaixadores dele, somos alguém que levamos um recado dele. É claro, o embaixador nunca pode falar de si mesmo, ele nunca pode entregar um recado que seja dele mesmo, ele nunca pode mudar o recado que o rei mandou, mas ele vai dizer exatamente aquilo que o seu rei, que o seu presidente disse para ele fazer. E se ele tiver alguma dúvida, ele vai mandar um zap e falar assim: eu preciso de uma resposta sobre isso aqui. Porque aquilo que ele falar, as nações vão dizer assim: foi o rei que falou, foi o presidente que falou. Assim também aquilo que falamos, como nós nos comportamos como igreja de Cristo. As pessoas vão apontar e falar assim: olha lá o crente, olha lá os cristãos, olha lá os evangélicos, olha lá aqueles que dizem que servem a Jesus. E é o nome de Jesus que é lameado pelas nossas atitudes erradas. O embaixador de Cristo precisa representar bem Cristo no mundo, as pessoas. Como embaixadores, nós precisamos estar à altura disso. Nós precisamos representar em santidade a Deus, em postura de cristão ao Senhor. A nossa postura nas redes sociais precisa representar Deus na nossa vida. A nossa postura na família precisa representar Deus na nossa vida. A nossa postura na sociedade, da comunidade, precisa representar no nosso trabalho. Sem falarmos, as pessoas precisam saber que a gente representa Deus. Precisam olhar para nós e dizer assim: você é de Jesus, né? Posso ver isso no seu falar, posso ver você no seu olhar. A gente não conseguia esconder que Cristo está em nós, porque somos representantes. E como representantes, nós dizemos ao mundo: rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você está aqui nesta noite e está longe do caminho do Senhor, está na igreja, mas não está em Jesus. Nós te falamos essa palavra nesta noite, a palavra que a gente tem que falar a todo tempo, e a gente nunca pode deixar de dizer para você: se reconcilie com Deus, volte para Deus logo, volte à presença de Deus, se achegue a Ele. Não é para o ser humano estar em outro lugar, senão na presença de Deus. Estão se cumprindo todas as profecias, sem exceção. Jesus está às portas. A gente não sabe se nessa geração ou na próxima. Deus não nos descreveu o dia e a hora,
mas ele descreveu sinais que estão apontando à volta de Jesus. Então, se reconcilie com Deus. Você precisa fazer isso. Se você está na igreja, membro da igreja, mas longe de Deus, não adianta estar nos cultos, não adianta estar como membro de igreja, sem estar vivendo a presença de Deus. Se reconcilie com Deus. Se afasta do pecado. Quebre as algemas espirituais. Clame ao Senhor. Ele tem interesse nisso. Ele quer te limpar. Fala: Senhor, me purifica dos pecados. Tira esse pecado da minha vida. Não quero que tenha nenhuma barreira entre mim e o Senhor. Quero ter comunhão. Quero estar junto de Ti. Quero me reconciliar com o Senhor. Essa precisa ser a atitude de todos nós. E se você já é reconciliado com Jesus, exerça o seu ministério da reconciliação no poder de Deus para a salvação dos perdidos. Feche seus olhos nesse instante. Nós vamos orar ao Senhor. Eu convido a você a uma reflexão pessoal, íntima, sobre o seu estado de vida com Deus nesse instante. Você está na presença de Deus ou longe da presença de Deus? Não existe meio termo. Não existe eu estou no mundo, mas estou com Deus. Não existe isso não. Não podeis servir a dois senhores, a amar um e odiar o outro. E eu não estou falando aqui de igreja, estou falando de religião. A igreja não salva, a religião não salva. A religião significa, a palavra religião, no latim religare, que é a ideia também de religar o homem com Deus. Mas Jesus diz que a religião ela pode, em vez de ligar o homem com Deus, causar o contrário, afastar o homem de Deus. Os fariseus fizeram assim. Os seguidores se tornaram mais dignos do inferno do que do céu. Então não é a religião, não é a igreja batista. A pergunta não é como que você está em igreja. A pergunta é como você está com Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te mostrar, te tocar. O que Ele está te tocando agora? Se você está em comunhão com Deus, glória a Deus por isso. Se o Espírito Santo de Deus te toca, que tem áreas da sua vida que não está agradando, que Ele quer uma comunhão maior com você, confesse agora, peça perdão, abandone o pecado, se achegue a Deus. Você está longe do caminho do Senhor, se reconcilie com Deus agora. Diga: Jesus, eu quero voltar à Tua presença, quero voltar ao Teu caminho. Ó Pai, quero Te louvar pela Tua palavra aos nossos corações nesta noite, pelo chamado, Deus, que o Senhor tem a cada um de nós, e que a gente possa exercer esse chamado. Que todo o preconceito, que toda a indiferença, toda a incredulidade, toda a timidez, tudo isso e qualquer coisa semelhante que nos tenha atrapalhado a exercer o ministério da reconciliação, tudo isso caia por terra. E com fé, com ousadia, com visão espiritual, no poder do Senhor, possamos exercer este ministério, cada um de nós, ter a grata satisfação de colher vidas em Teu altar. Eu te peço nessa noite, ó Deus, por vidas que ainda precisam se reconciliar contigo. Toca agora nesses corações, quebranta, dá poder, dá força para dizer sim ao Senhor e para renegar o mundo. Ó Deus, vidas que estão na Tua casa, mas estão fracos, trôpegos espiritualmente, tendentes para o mundo, para o pecado. Fortalece essa vida, traz a santidade, que as trevas do pecado, ó Deus, sejam dissipadas. Eu te clamo, ó Deus, por mim e pela vida dos Teus servos, para que, reconciliados contigo,
possamos ser instrumentos para a reconciliação do mundo. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus.